Olá, boa noite! Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E mais uma vez aqui em nosso canal, ao vivo, trazendo mais conhecimentos para você neste começo de noite. Essa semana a gente já falou de empreendedorismo criativo, falamos sobre o case da Fernanda Tainan, falando sobre o prêmio da mulher no comércio promovido pela ONU. Ai, foram tantos assuntos legais. E eu acho que hoje a gente merece ter assim uma motivação a mais para encarar aí essa semana. E é muito bom ter você aqui com a gente, acompanhando mais uma vez esse momento gostoso de troca de conhecimentos. O nosso convidado especial hoje, ele vai ter essa missão de trazer palavras de esperança, de nos encorajar ainda mais para esse momento que parece que vai ficando um pouquinho mais complicado aí pela frente, com o agravamento dos casos de Covid, os números estão crescendo e o que isso muda na gente? Com certeza muda muita coisa. Bom, o nosso convidado especial de hoje é o Paulo Bento, do Instituto Performance. A gente já começa aqui o nosso bate-papo, já preparando para trazer ele com a gente, dividindo telinha, já ele vai estar aqui conosco. E eu gostaria aqui de lembrar os nossos canais de atendimento, que é o chat pelo 9971-2198 e também o nosso telefone 0800 570 0800. Temos um time de especialistas super preparado para poder atender, tirar as suas dúvidas, e é muito importante você o seu recadinho, a sua mensagem pedindo socorro. É isso, tem que pedir socorro. Quando a coisa aperta, a gente tem um time de especialistas para poder te ajudar. Olha só, quem chega com a gente, Paulo Bento, do Instituto Performance, hoje tendo a missão de falar de esperança com a gente, de trazer assim, palavras para nos encorajar. O tema: vai existir vida em abundância depois da crise? Esse tema é profundo e a gente precisa, sim, acreditar. Seja muito bem-vindo. Traz pra gente essa energia boa, Paulo. Que bom, maravilha. É uma honra estar com vocês. Muito obrigado, Regina. Uma honra aí receber o convite aí do Sebrae Tocantins. Uma honra estar com vocês nessa terra maravilhosa, que eu amo tanto com esse calor aí, eu amo tanto. Já realizei tantos treinamentos aí na região, aí na cidade, aí, até lá no Pico, Papagaio, né? Então, quer dizer, eu gosto muito de Tocantins, muito de todo o norte em geral, Tocantins em especial. Aqui na nossa equipe de Master, aqui nossa sede fica em Goiânia, nós temos pessoas aí, a Watner faz parte da nossa equipe, ela mora aí, né, em Palmas. Então, eu fico muito feliz com essa oportunidade. Obrigado. Que bacana. Bom, acho que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os sentimentos, né? Essa onda de medo, de insegurança. Eu acho que com esse agravamento da quantidade de casos, eu acho que a gente começa a sentir um pouco mais de medo. E eu queria que você nos trouxesse luz nesse momento, falando um pouco sobre essas atitudes que podem nos ajudar a nos manter mais positivos diante desse cenário. Legal. Tudo está relacionado ao foco. Tudo está relacionado à prioridade. O que nós priorizamos? Hoje eu estou aqui com o boné da nossa marca principal, que é o OSV, o significado da vida. Tudo está relacionado ao significado. Então, qual é o significado que nós damos para cada coisa, né? Então, depende por onde você olha, qual é o motivo, por onde que eu estou olhando. Então, esse momento agora, ele está nos dando um feedback fantástico. Algumas pessoas estão chorando, algumas pessoas estão assustadas, algumas pessoas estão no pânico total, algumas pessoas estão crescendo muito com isso. Então, qual é o ângulo que quem está nos acompanhando quer olhar? Por onde vocês querem olhar? Por onde vocês querem visualizar? Então, vai depender muito disso. O que nós precisamos, primeiro ponto, responder para ter esperança sobre isso é: o que é mais importante que nós vivamos? Aquele processo que a gente vivia até então, sem saber de fato quem realmente somos,
e o que realmente entregamos, ou uma oportunidade que nós estamos tendo agora de ressignificar e de conhecer de verdade a nós mesmos. Então, o que é mais importante? Depende. Para algumas pessoas, a ignorância é uma virtude. Para quem tem essa visão de que a ignorância é uma virtude, então tá péssimo esse momento. Então tá péssimo o momento, porque estava ruim, mas tá bom. Quem tem essa crença firme dentro de si de que tá ruim, mas tá bom, tá odiando esse momento agora. Quem gritava assim, uhul, sexta-feira, sexta-feira, tomara que chegue sexta-feira para me curtir o final de semana, sextou, sextou, sextou. Essas pessoas estão odiando. Agora, quem adora autoconhecimento e tem uma oportunidade agora de ter um feedback. Então, isso é o que eu desenvolvi, que eu coloquei no meu primeiro best-seller, primeiro livro. Estou colocando agora um conteúdo mais aprofundado no segundo livro, que está relacionado aos nossos... Ok? Tudo certo? Tudo certo. Eu estou apanhando aqui do meu celular, que eu estou dando uma acenada aqui pro pessoal e tem hora que eu bato errado. Aí o negócio vira. Mas pode continuar. Então, Tem gente que não está gostando, né, do momento de jeito nenhum. Perdão. Vamos lá. Eu quero pedir para você que nos acompanha anotar o nome dessa ferramenta que eu vou trabalhar com você sobre essa primeira pergunta chamada ilusão de controle. Legal. O que é a ilusão de controle? São sentimentos que nos iludem e que nós achamos que temos controle sobre aquilo. E é uma simples ilusão. É como se fosse um castelinho de areia que a gente imagina. Tem um castelo de areia, tem um castelo de areia, tem um castelo de areia. Porém, quando a maré sobe, você perdeu o seu castelo de areia. Então, essa ilusão de controle, ela existe dentro de nós como os vários eus que nós temos. Então, neste momento, agora, nós começamos a nos desesperar em função da falsa ilusão de controle. Porque ela simplesmente sustentava o que nós encontrávamos e achávamos que estávamos em equilíbrio, em harmonia. E agora que isso não existe mais, o desespero aparece. Mas não é que você está desesperado, ou com medo, ou com pânico em função do coronavírus. Em função da crise, eu não posso trabalhar, não posso isso. O desespero existe porque ele já é inerente dentro de você. Então, para quem gosta de dar o auto-feedback, é fantástico neste momento. Para quem gosta e quem quer se autoconhecer. Então, o que ele precisa descobrir é que nós temos, então, alguns pontos. Por exemplo, a mulher ciumenta. Quando ela já tem essa ilusão de controle, de controlar o esposo, um homem ciumento, controlar a esposa através do ciúme. Então, ela vai passar o tempo dela, ela vai gastar as 24 horas dela, pensando, enchendo a mente dela com possíveis problemas que possam existir ou não. Ele vai gastar tempo pensando no que possa existir ou não. Então, o tempo todo ele está focando ali. Então, ele não vai conseguir focar no que mais importa. Ele está focando no ciúme. E assim é o medo, assim é a angústia, assim é a ansiedade ou qualquer outro vício emocional. Nós nos perdemos e não conseguimos concentrar no que mais importa em função da ilusão de controle. Essa ilusão de controle é uma falsa, é um falso controle que nós acreditamos que nos sustenta. Então, por exemplo, imagine uma Ferrari, eu moro num estrado de chão, vamos supor, uma pessoa, e o sonho dela é uma Ferrari, uma Ferrari, uma Ferrari. Mas aí ela compra aquela Ferrari, ela se mata porque o custo dela é muito alto, o seguro dela é muito alto, para ela manter aquela Ferrari sobre a ilusão que ela criou sobre aquilo. Então, ela está quase morrendo para sustentar o quê? Uma percepção dos outros. Ela quer fazer uma imagem, quer vender uma imagem, quer vender uma percepção. Então, o que ela está sofrendo? É ilusão de controle. Então, dentro disso, nós precisamos encontrar primeiro por que sofremos. Quando você descobre que tem muitas forças dentro de você causando sofrimento, vai fazer todo o sentido para você. Então, podemos começar por aí, né? Se você quiser ir. Nossa, bem profundo! Muito bom. Agora eu vou convidar os nossos ouvintes, os nossos seguidores, a mandar aqui também as suas inquietudes, né?
em que momento que se vê aí, então, tendo essa ilusão de controle? E como dá exemplos, traz aí os seus dilemas para a gente, para o Paulo também poder contribuir aí um pouquinho com o seu eu, né? Vamos lá, Paulo. Agora me fala o seguinte, o que o universo nos convida, então, a refletir nesse momento, já que a gente fica aí nessa insegurança, nessa ilusão toda. O que a gente tem que refletir agora para abrandar, para pôr o pé no chão e seguir mais tranquilo? Ok. O universo nos convida para a evolução. O universo nos convida para alcançar o próximo nível. O universo nos convida para que nós possamos de verdade crescer com isso. Mas o que nos impede o crescimento? A ilusão de controle. E essa ilusão de controle, ela precisa urgentemente ser conectada, ser acessada, ser entendida, porque a primeira parte da mudança é conhecer a si mesmo, é se conhecer. Então, por que você, se você começar a fazer perguntas agora para você mesmo, você vai verificar, eu estou ansioso, estou com medo, estou com pânico, posso perder meu emprego, não posso isso. Ok, pergunta para você, quem está no controle? Aí você vai verificar que tem algo motivando aquele desespero. Aí você vai verificar que muito provavelmente é uma autoestima. Abandono na infância, abandono dos pais, dificuldade de aceitação, cobrança, porque você criou uma expectativa de felicidade baseada nos outros. Se você criou isso, é exatamente, você vai sofrer. O que é esperança? O que nós podemos ter? O que o universo, e essa pergunta fantástica da Regina, o que o universo quer nos dizer agora? Pare de criar expectativas para a felicidade em função de outras pessoas. Pare de criar expectativas de crescer, de evoluir, de alcançar o próximo nível, baseada em fatores externos e não necessariamente um interno. Então, conversando hoje com uma pessoa da minha equipe, e essa pessoa se ocupa com muitas preocupações e ela não consegue entregar realmente o que mais importa. Então, são pessoas que elas perdem ao longo do caminho porque não tem foco. Se eu estou preocupado com o que os outros pensam, preocupado com o ciúme, preocupado com o que pode talvez e provavelmente acontecer, eu não estou tendo foco. O que o universo vem nos proporcionar agora, Regina? Concentração e foco no que realmente importa. Foco no que precisa de verdade acontecer. E não nas historinhas e monstros que nós criamos e contamos essas historinhas que não nos vão levar a lugar nenhum. É tipo assim, ter foco naquilo que está sob o seu controle. É mais ou menos isso, e não perder tempo com o que depende de outras pessoas para acontecer? Exatamente. Qual que é a natureza do porco-espinho, Regina? Qual que é a natureza? É espetar quem chegar perto. Qual que é a natureza do ladrão? Nossa, ferir também quem for impedir ele de praticar o que ele quer fazer. E por que eu estou gastando tempo mudando a natureza do porco-espinho? Não vai mudar. Estou gastando tempo mudando a natureza do ladrão, ou do político que eu não gosto, ou do cateto da hipotenusa, ou do sexo dos anjos, ou de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Isso é ilusão de controle. Você tem uma ilusão de controlar o que não está em suas mãos. E que se você concentrar no que realmente está em suas mãos, você vai ter muito mais efetividade. É isso que a ferramenta de ilusão de controle nos ensina. Paulo, mas essa crise trazida pelo Covid, eu acho que ela faz esse choque da gente analisar mesmo o que é a ilusão de controle e até aquilo que a gente tinha certeza que a gente controlava, parece que não controlamos. A crise trouxe uma dimensão assim de uma mudança do nosso ambiente tão grande que até o que eu tinha certeza que eu controlava, eu sei que eu não controlo mais. Fantástico isso. Aí a primeira pergunta que você me fez sobre a intenção positiva, né? O que a gente está ganhando com isso? Porque antes tinha um castelinho de areia. Fazíamos o nosso teto numa casca de ovinho. É metaforicamente, Regina, como se nós pegássemos um band-aid e colocássemos naquela ferida e falar sarou, sarou. Não sarou. Mas não sarou. Então a gente nos enganava. E nós
acreditávamos que a solução dos problemas, nós acreditávamos que ali estava feita a solução, nós tínhamos a solução. Aí o que acontece? Veio um vendaval como esse, vem uma situação como essa e nos desestrutura e nos mostra o que realmente... olha para cá! Você não tem controle emocional não, Nenê. Você só se escondeu no dinheiro. Você só se escondeu nesse concurso que você passou. Você só se escondeu com essa mulher que você casou. Você só se escondeu na herança que você recebeu. Você só se escondeu nisso. Porém, dentro de você ainda existe uma ilusão de controle. Então, é nesse sentido. Então, a pandemia, Regina, neste momento, como você colocou bem, ela nos ajuda a empurrar a nossa vaquinha naturalmente. Já que nós não empurramos naturalmente, então nós vamos precisar de empurrar naturalmente. É isso. Gostei da expressão. Essa é nova para mim. Natora a mente. Mas comenta então para mim o seguinte. Ter muitos castelinhos de areia, assim, como você diz aí, dessa ilusão da certeza. Às vezes a gente coloca tanto isso na nossa vida, igual você falou da mulher ciumenta e tudo. Isso então... é o que nos atrasa, você já deixou isso claro. Como lidar com isso? Como dar o alerta de que tem muita ilusão na história e que você tem que voltar a ser mais realista? O primeiro passo, Regina, e é fantástico isso, mas o primeiro passo é o autoconhecimento. Então, o primeiro passo é eu saber que existe uma ilusão de controle. Então, esse é o primeiro passo. Saber que existe. Porque se eu não sei que o que me controla é o ciúme, se eu não sei se o que me controla é o medo, se eu não sei se o que me controla é o que as pessoas vão falar, imagine agora, Regina, você sendo o Bolsonaro. Imagina agora, não quero falar de político, mas imagina agora você sendo a presidenta, né? Então vamos usar aí a expressão da nossa ex-presidenta. Então, quer dizer, você agora, todo mundo falando no seu ouvido, como você ia conseguir dormir? Como você ia conseguir falar? Como você ia conseguir trabalhar? Não é fácil. Tem pessoas que por muito menos já teriam suicidado. Tem pessoas que por muito menos. Então, quer dizer, ali nós começamos a verificar que ser presidente ou presidenta precisa ter um controle emocional muito grande. Então, é aqui que nós separamos os fracos dos bons. É aqui que nós separamos os meninos dos homens. É aqui que nós separamos, né? Ali, porque eu digo que eu quero nadar com tubarão, mas eu estou nadando com sardinha. Eu estou nadando com peixinho. Então, aqui a gente começa a descobrir. Então, o primeiro passo, descubra essas fraquezas. O que te define? Qual é o que está te controlando? Não, o que me controla é o ciúme. O que manda em mim é o ciúme. O que manda em mim, então, eu pisei no calo da Regina. Então, o que manda é o controle emocional dela ou é a crença de não levar desaforo para casa? Se ela tem uma crença de não levar desaforo para casa, ela vai revidar e vai me xingar e vai brigar comigo. Por quê? Ela operou mediante uma crença neurológica que manda nela. Então, é essa crença que determinou o que eu devo fazer. Então, esse é o primeiro passo, o autoconhecimento. O segundo passo está relacionado ao autodesenvolvimento. Ok, eu tenho que ter consciência do que está acontecendo. Então, eu pisei no calo da Regina. E ao pisar no calo da Regina, ela já sabe, eu já sei o que está acontecendo. E ela faz a pergunta para ela, quem está no controle agora? Então, se eu tenho uma natureza de ignorante, de pessoa difícil, e pisei no seu calo, o problema é meu. Se a Regina revidou a minha ignorância, ela entrou na mesma frequência verbal. Na mesma frequência. Então, ela também é tão ridícula quanto eu. Ela também é fraca quanto eu. Então, é esse momento que eu preciso definir o que realmente importa. Qual a frequência? Não, o Einstein, né, quando ele colocou, defina a frequência que você quer. Isso não é filosofia, isso é quântica, isso é física quântica. Então, é definir a frequência. Então, agora, o segundo passo é a pessoa definir qual frequência ele quer estar. Na frequência da ilusão de controle, de aceitar qualquer coisa, de aceitar o desespero, de aceitar o medo de cair. Porque o empresa, por exemplo, Goiânia tem uma região, muitas pessoas devem conhecer, que é a região da 44. Então, eu tenho vários clientes da 44 lá, que vendem roupas. Tá?
Teve um amigo meu que vendeu uma chácara, comprou tudo de mercadoria para vender. E ele me procurou o seguinte: Paulo, eu estou à beira do suicídio, pensando em tirar a vida, e eu vim conversar com você. Então, quer dizer, foi neste momento que eu fui trabalhar com ele, a ilusão de controle. Por que você pensa em suicidar? Porque essa energia aqui está mandando em você. E você está dando foco para essa energia. Vem cá, olha para essa energia dele, focou, desfocou e falou: Paulo, você tirou com a mão o meu problema. Então, eu vou ajudar você a tirar acompanhando a partir do momento que você muda o foco. A internet do Paulo está dando uma pequena oscilação. Qual é o foco? Ok, sua internet está falhando um pouquinho. Okay. Qualquer coisa eu te dou um sinal para você, de repente, voltar. Então, muito legal a gente definir a frequência, direcionar foco para coisa boa e não para coisa ruim. É isso, né? Tá me ouvindo bem aí? Ele ainda tá com probleminha na internet, tá com delay, de repente vai me ouvir daqui a pouco. Como é que tá aí, Paulo? Tá me ouvindo? Eu vou tirar ele aqui. Toda a comunicação direitinho. Deixa ele me chamar aqui de novo, travou. Mas ele volta já. Enquanto isso, eu vou te convidando a colocar aqui as suas angústias. Me ajuda a fazer as perguntas que são importantes para você. Passe elas aqui que a gente já passa ela com o Paulo também. E olha, lembrando que a gente tem um time de especialistas aqui preparado para te ajudar também em assuntos técnicos. Hoje a gente está aqui querendo jogar sua autoestima para cima, fazer você acreditar, ter mais esperança. A gente sabe que muita coisa ainda vai acontecer daqui para os próximos dias. O número de casos aí tende a aumentar aqui no Tocantins. E a gente sabe que essas angústias também aumentam junto, né? Mas tá aí uma boa dica. Vamos dar foco, então, ao que é importante. Hein, Paulo? Tava me ouvindo aí enquanto voltava? Ótimo, sim. Só recapitulando, estou lembrando aqui que a situação tende a piorar nessa questão do Covid, mas que a gente tem que ter esse foco, então, para as coisas positivas. E eu queria que você contasse para a gente, nessa sua volta, se já tiver terminado a colocação anterior, contasse para a gente o que você normalmente fazia profissionalmente antes do Covid, o que mudou para você nessa nova situação, nesse novo cenário. Ok. Antes disso, Regina, eu acho tão interessante porque o meu pai foi um mendigo de rua. O meu sonho era ter condição de tomar iogurte. O meu sonho era ser jogador de futebol. E eu comecei a fazer meus treinos, então passei no teste, fui jogar futebol e depois eu descobri um câncer. Um tumor que pressionou meu cerebelo e fez com que eu perdesse os contatos do lado direito. Foi quando eu aprendi a escrever com a mão esquerda, hoje eu sou canhoto. Foi quando eu aprendi a chutar com a perna esquerda, hoje eu sou canhoto. Aí, como o câncer foi no meu cerebelo, pressionou meu cerebelo, eu fui estudar neurociência para entender o que aconteceu com o meu cérebro. Aí eu comecei a estudar o cérebro. Aí eu conheci a física quântica. Aí eu conheci o coach, conheci a biologia, a epigenética e minha vida mudou. Comecei a desenvolver pessoas. E eu comecei a trabalhar aí com multidões. Então tem aqui esse treinamento, que é o OSV, o significado da vida, que nós estamos negociando para levar o OSV e íamos levar esse OSV treinamento aí para Palmas, inclusive. Então, eu fazia esse treinamento para multidões, para 1.000 pessoas, 600 pessoas, 2.000 pessoas, e veio essa notícia. Então, quer dizer, totalmente, assim, desesperador. Parou tudo. Desesperador. Falou, antes de 150 dias não tem treinamento. Na hora que eu vi isso, eu falei, e agora? Então, tá na hora de pregar, fazer o que a gente prega, né? Então, quer dizer, reinventar. Aí eu fui reinventar, empurrei minha vaquinha e fui criar novas formas de fazer. Então, o que fazer, né? Eu fui conhecer mais de online, porque assim, eu era um ogro digital, né? E sou ainda, né? Não conheci nada de digital, fui conhecer um pouquinho, fazer curso, fazer uma cirurgia, né? Digital, né? Então, entender um pouquinho mais sobre isso e comecei a fazer os lançamentos. Então, quer dizer, estou
começando, estou crescendo no digital. O meu forte sempre foi presencial. Tem 20 anos que eu faço esse trabalho, mas no presencial. Então foi muito afetado, mas muito afetado. E agora eu me reinventei. Então estou buscando esse reinventar. Então é isso que eu estou fazendo agora, esse trabalho via digital. Muito legal. Dando uma passada aqui nos depoimentos, nas colocações, o José Carlos coloca tema altamente relevante para a vida das empresas e, em especial, para a vida dos empresários. E está aí uma realidade muito necessária, que a gente não trata só o eu individual, né? Nessas horas a gente segura a barra dos colegas de trabalho, de quem está ali ligado com a gente, não às vezes não presencialmente, mas que faz parte do nosso convívio virtual, né? A gente tem que abrir os olhos também para ajudar quem está do lado da gente, né, Paulo? Sim. Na verdade, nenhum ser humano é uma ilha. Então, se ele percebe essa oportunidade de evidenciar a evolução através do amor, e o amor através da caridade, da contribuição, da ajuda, porque a caridade não é simplesmente você dar algo físico ou material, mas uma presença, uma ajuda, uma contribuição. Então, um trabalho edifica o homem. Então, a partir deste momento que nós nos preocupamos com o outro, nós trabalhamos 4 pilares que são muito importantes. Nosso tempo é muito curto, mas eu trago aqui 4 pilares. O primeiro pilar que o homem passa é o pilar da ignorância. O segundo pilar é o pilar da informação. O terceiro pilar é o pilar do conhecimento. E o quarto pilar é o pilar da sabedoria. O ser humano só consegue o quarto pilar quando ele edifica, quando ele constrói, quando ele ajuda o outro. Então, no primeiro pilar, eu não sei que eu não sei. O segundo pilar, eu busco informação sobre como deve ser. O terceiro pilar, eu coloco em prática e eu transformo, trabalho o meu sistema de crença. Uhum. Depois que eu faço o terceiro pilar, eu pego e proporciono isso para os outros, para as outras pessoas. Aí sim eu adquiro sabedoria. Então, é muito importante, Regina, isso, porque se eu não faço o quarto pilar, eu não ajudo o próximo, eu não tenho como testar, medir, mensurar a minha evolução, o meu crescimento. Nossa, que bacana. Gostei muito dos 4 pilares. Agora, vamos a uma colocação aqui do Orlando da Silva Mourão. A verdadeira paz interior, nesse momento, é que nos mantém firmes na esperança, né, Orlando? Acho que foi isso que o Orlando quis dizer. Vamos buscar aqui, ó. A Nanete, ela está querendo saber sobre previsão do processo seletivo do Sebrae. Bom, com tudo isso que está acontecendo, tudo que era certo agora já é incerto. Temos que aguardar, porque muita coisa tem mudado até no cenário para o trabalho, né? Então, vamos aguardar, Nanete. Vamos aqui, Luiz André Jardim. Fui da primeira turma de coaching de Palmas, em parceria com o Gleibe Rezende. Foi contigo também, Paulo? Foi sim, que bom. Que bacana, muito bacana. Ó, o Atna falando, cara, top demais, o Atna participando aqui o tempo todo. Mas comenta pra gente agora, eu tô vendo aí várias medalhas atrás de você. Você é corredor? Também. Atleta? Foi do câncer, né? Eu comecei a desenvolver, coloquei uma meta participo de maratonas, 42 quilômetros, e eu coloquei uma meta de correr uma maratona com 100 anos de idade, né? Então, quer dizer, eu já pratico desde já minha alimentação, toda a minha preparação para que eu possa merecer isso, né? Para que eu possa fazer isso. Então, eu corro 2.000 quilômetros por ano. Então, todo ano aí eu tenho uma meta, e o ano passado eu corri 2.000 quilômetros, então, sim, essa é uma meta aí para fazer acontecer. Um dos motivos de evidência da calma, da tranquilidade. Vai correr, gente, vai correr, então, já tá preocupado, vai pra rua, vai correr. Né? Por aqui ainda não está proibido sair de casa. Não, né? Mas tem que ser de máscara, todo mundo com máscara. Ok, olha só. Eu quero sugerir para vocês um filme neste momento que vai te ajudar muito a apaziguar, te dar esperança, te dar uma calma. Se você realmente, mesmo que você assistiu, assista de novo. Esse filme chama O Poder Além da Vida.
O Poder Além da Vida. Ele fala exatamente do que eu coloquei aqui sobre controle emocional. Se você não trabalha o seu controle emocional, você vai ser roubado as suas energias através da sua mente. Então, você vai ter um grande problema. Outro filme que vai te ajudar muito, que ele está no Netflix e está no YouTube também. Você pode assistir no Netflix e no YouTube, que é a Guerra Interior. Guerra Interior. Esse filme fala muito sobre os seus vários eus. Então é uma guerra interior. Então enquanto você não trabalha tudo isso que a gente está falando, você vai ficar preocupado mesmo. Então 2 filmes, O Poder Além da Vida e Guerra Interior. Excelente, obrigadão pelas dicas. Agora eu queria que você nos desse aquela... Eu tô vendo que ninguém tá com dúvida, não tô vendo perguntas, tá todo mundo absorvendo. Mas se tiver dúvida, ainda dá tempo. Coloca aí pra gente e a gente traz o Paulo, então, para fazer essa reflexão conosco e fazer com que a gente nos entenda em primeiro lugar, né? Mas, assim, já caminhando para o nosso encerramento, o que seria uma mensagem de esperança nesse momento, Paulo, para a gente poder levantar o astral, nos sentirmos mais fortes e preparados para lidar com o que vem, das incertezas que vem pela frente? Legal. Ok. Primeiro, nós vamos pegar as 5 principais pandemias que teve no mundo. As 5 principais pandemias. Covid-19 está longe de chegar perto das 5 principais pandemias que teve no mundo. Então, a primeira notícia boa é que nós não estamos vivendo a pior pandemia que existe. Então, a primeira pandemia registrada, que conta-se na história, foi a pandemia da varíola. A pandemia da varíola, ela foi responsável por mais de 3 mil, passou por mais de 3 mil anos. E nós tivemos mais de 200 milhões de pessoas que morreram da pandemia da varíola. E foi por mais de 3 mil anos, ok? Depois nós tivemos também a pandemia da peste bubônica, né? A chamada a peste negra, né? A peste negra. Então, que foi lá no século XIV. E foi em torno de 75 a 200 milhões. 200 milhões de pessoas. Então, quer dizer, está longe de você achar que o mundo acabou. Espera aí, vamos lá. Tem a cólera, que é mais recente, 1918. Milhares de pessoas consideradas aí, né? Milhares de pessoas, até hoje ainda passa ainda. Nós temos aí milhares de pessoas, milhares e milhares e milhares de pessoas passaram aí, morreram com a cólera, né? Depois, a gripe suína, mais recente, H1N1, ok? Foi a primeira pandemia do século XXI. Foi a primeira pandemia do século XXI. Surgiu aí lá dos porcos do México, né? Lá de 2009, né? Mais de 16 mil pessoas no Brasil morreram com H1N1. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que o mundo continua pós-pandemia. Existe vida após coronavírus? Sim, gente. Existe vida, inclusive, para quem morre de coronavírus, né? Então, quer dizer, existe vida pós-coronavírus? Sim. Tenha a certeza e a convicção de que nada é por acaso. Então, uma das coisas que eu trabalho muito com a minha equipe, e eu vou ter o prazer aí de poder contribuir com vocês também, é que ele analisa o pior resultado. Vai por pior resultado. Aí eu vou trazendo os níveis de crescimento, de escalonamento, de crescimento dessas pessoas. Primeiro, vai lá para o pior resultado. O que pode acontecer de pior? Analise isso. Você morrer, você ficar sem emprego, você ficar sem dinheiro, vai para o pior. Analisa o pior das hipóteses. Pior das hipóteses. E agora lembra de uma frase bíblica que diz: não é o servo maior que o seu senhor. Você não é maior que o seu mestre. Por que você acha que pretensão é essa de ser melhor que o seu mestre?
Que pretensão é essa de não precisar sofrer? Então, vai lá para o pior. Depois você pega um outro nível. Vai que não aconteça tudo isso. Lembra da frase, não é o servo maior que o seu senhor. Peraí, se o meu mestre passou por muito mais do que isso, por que que eu não vou passar? Por que que eu não vou viver isso? Então, quer dizer, se eu tenho uma missão, se você tem o seu propósito, se você tem sua meta, se você tem algo para realizar, para alcançar e para fazer, por que tem mais homens de pouca fé? Então, esse é o segundo ponto que eu gostaria que você, a segunda frase, primeiro lembrar da frase bíblica, que é, não é o servo maior que seu Senhor. A segunda, também bíblica, por que tem mais homens de pouca fé? Então, quer dizer, muita gente quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Como que você vai para o céu sem morrer? Então, eu não estou falando que você vai morrer, mas se você analisa a pior hipótese, se você vai para o pior, depois o que vem acontecer, você mirou as estrelas, não alcançou as estrelas, alcançou pelo menos a lua. Então, você vai para a pior hipótese, então o que vai acontecer no lucro? Então, você vai subir no nível. E se acontecer isso? E se eu me preparar agora nesse momento? E se eu me preparar? Então, aproveite para descobrir você. Como que você vai descobrir você? Você está na sua casa. Veja quem está roubando as suas energias. O medo? Então é uma ilusão de certeza. Uhum. Então, uma ilusão de controle. Ah, o que está roubando a sua energia? É o que as pessoas vão falar de mim? Então, quer dizer, mais uma ilusão de controle. O que está roubando a sua energia? Ansiedade. Mais uma ilusão de controle. Então, ao invés de desespero, substitua por aprendizagem. Aprenda, se conheça, passe por esses 3 pilares que eu trouxe, que é autoconhecimento, autodesenvolvimento e autorrealização. Foque no que funciona e para de perder tempo com o que não funciona. Para de perder tempo com o cateto da hipotenusa, o sexo dos anjos, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, ou querer mudar a natureza das pessoas que você não tem condição de mudar. O que você, de fato, pode e tem condição de mudar? O que você pode mudar? Então, se você foca nisso, se você trabalha isso, se você foca nisso, você vai poder entregar muito mais. Deixe que o medo apareça. Por isso que eu indiquei para vocês o filme O Poder da Além da Vida, que lá o Sócrates dá uma ideia para o Dan. Quando o medo aparecer, pega uma espada e corte todos os cordões que te mantêm com medo. Então, tudo que te prende, tudo que te aprisiona, tudo isso precisa ser conhecido por você. Se você está preocupado, é porque você dá valor para a preocupação. Então, até que ponto a preocupação tem moral na sua vida? Até que ponto o medo tem esse moral todo? Que audácia é essa que o medo tem esse poder de influência sobre você? Não pode. Isso não pode acontecer. Então, de que forma você vai usar isso? De que forma? Como você vai usar isso? De que forma? Okay. Vamos lá. Muito bacana. A Paula Alencar coloca aí outra frase bíblica que está em Jó. Aquilo que mais temia me sobreveio. Aí ela acrescenta, por isso é importante ter bons pensamentos, pensar positivo sempre. A física quântica usa muito essa frase, muito bem lembrado essa frase, porque é aquilo que você mais temia que você está falando, não quero, não quero, não quero, é aquilo que você está atraindo. E fica na mente. É aquilo que você está atraindo aquilo. Então, você tem que trabalhar o que você quer. Então, para de focar no que você não quer. Foca no que você quer. Isso é PNL, isso é programação neurolinguística, isso é física quântica, isso é Jesus que falou disso o tempo todo. Foca no que você quer. O Simão Pedro lá confiou em Jesus para andar em cima da água. Quando ele começou a andar sobre a água, em cima da água, ele começou a olhar para a cara de pobre dele. Começou a olhar para os defeitos, começou a olhar para as dificuldades. Aí ele foi e afundou. Então, quer dizer, nós caminhamos pela fé e não pela visão. Por que as pessoas, Regina, estão sofrendo nesse momento? Porque ele quer ver. Então ele é um servidor mau e fiel. Mau e infiel. Porque ele quer ver. Porque, se é bíblico isso, caminhamos pela fé e não pela visão. Então é a fé, Nené. Porque todo mundo, nós podemos afirmar e podemos escrever isso e afirmar. Todo mundo que está sofrendo é porque não tem fé. Agora eu queria que você desse... Pode completar.
Todo mundo que está sofrendo é porque não tem fé. Porque se tiver fé, ele vai entender e lembrar. Caminhamos pela fé e não pela visão. Então, para de querer enxergar, para de querer ver tudo, para de querer resolver todos os problemas. Para com essa ilusão de controle. Desculpa, Regina, vai lá. Não, só quero mais uma palavrinha. Tipo, para aquela pessoa que se acha autoestima baixa, aquele assim que fala, ai, não vou dar conta de superar isso. O que que você diz para uma pessoa dessa? Primeiro, faz o USB. Bom, Segundo, conscientize sobre a razão da sua existência. Nós chamamos de propósito. Qual é a razão da sua existência? Então, por que essa pessoa, Regina, está com energia baixa? Porque ela está focada na utilidade. Então, nós temos mais dois pilares. Infelizmente, o tempo é muito curto, mas vamos lá. Dois pilares que regem a nossa existência. Um pilar é fútil, que é o pilar da utilidade. O outro pilar é espiritual, que é o pilar do significado. O grande problema, a maioria das pessoas focam no pilar da utilidade. Por que eles sofrem agora, Regina? Por quê? Porque a utilidade acaba. Então, quantas pessoas não namoram com outro porque ela é bonita, porque ela é boa de cama, porque ela é boa de sexo, porque ela é isso, ela é aquilo outro, ela tem dinheiro, ela tem isso. Tudo isso é utilidade. Quando isso acaba, acabou a vida. Por que o vazio? Porque o foco está na utilidade. Então, o que eu digo para essas pessoas, essa pergunta sua, Regina, busque o significado. O significado é o que significa o que eu estou fazendo. O que eu deixo? Se eu mudei o meu padrão genético, se eu deixei para os meus filhos uma vida mais consciente de aprendizado e desenvolvimento. Eu tenho 5 filhos. Então, meu pai foi um mendigo de rua. Se eu morrer hoje, eu já morro com a consciência de que eu mudei o meu padrão genético. O meu filho está aqui comigo agora. Eu tenho uma filha de 20 anos de idade. O meu filho tem 17, vai fazer 18 anos, ele é palestrante nacional e internacional. Então, quer dizer, se eu morrer hoje, eu já tenho um significado. Então, isso me inspira, isso me motiva. Então, o que é coronavírus em relação ao que eu entrego? Você tem uma fortaleza tão grande, você que fez essa pergunta, você tem uma fortaleza tão grande dentro de você e você está perdendo tempo. É como se eu perguntasse, porco, o que você prefere? Um balde de lavagem ou uma joia de 4 milhões de dólares? O porco vai falar o quê? lavagem. Um balde de lavagem. Então, é você gastando tempo, focando na utilidade. E você poderia estar gastando tempo focando no significado. O significado é o que significa a sua existência. O que significa as suas entregas. O que significa cada coisa que você faz. O que significa? Antes dessa live eu fiz uma oração. E na minha oração eu falei, Pai, me ajude, me inspire para que eu possa passar 1% pelo menos de luz para as pessoas. Isso é significado. Eu não vim aqui preocupado com o que eu vou vender, com o que eu vou entregar. Eu vim aqui preocupado quem eu vou desenvolver. Isso é significado. Isso me motiva, isso me inspira, isso me faz feliz. Então, Regina, em resumo, quanto mais essas pessoas, quanto mais o ser humano focar no significado, mais feliz, significativa será a sua vida. Ai, que delícia, muito bom. Adorei. Muito gostoso. E por enquanto, eu só tenho a agradecer em nome do Sebrae a oportunidade de tê-lo aqui com a gente, levando essas palavras de luz, porque não foi só 1%, eu tenho certeza que foi muito mais. Tá? Deus abençoe você demais da conta e te dê aí muitas oportunidades de multiplicar seu conhecimento pela internet, enquanto pode, só pela internet. E depois, se Deus quiser, você vai estar presencialmente aqui com a gente também, dando essa palavra, outras palavras, né? Outras abordagens para nos fazer sempre desenvolver, que foi uma palavra muito legal que você usou logo no começo, que a gente vai se desenvolver pós-pandemia. É a nossa reflexão. Né? Existe vida pós-pandemia. Muito obrigado. Eu que agradeço aí todas as pessoas. De Palmas, todos que nos atendem. Eu tenho visto aqui, tem pessoas de Nova York, que é o caso da Bia que está com a gente aqui também. Então, tem pessoas, inclusive, de outros países que estão aqui, que acompanhando a gente. Gente, muito obrigado. Que você tenha aí muita esperança,
muita motivação, sabendo que está valendo a pena a sua estadia aqui. Se você morrer hoje, já tem um grande papel. Se você olhar para isso, não é que você vai morrer, é que você está preparado para o próximo nível. Então, eu dedico todo o carinho para vocês e deixo para vocês a minha alegria. Em breve eu estarei com vocês. Eu estou louco, né? Tem a Watch, tem o Sebrae, todo mundo aí. Estou louco para estar aí com vocês, para que a gente possa aí viver o SV, viver esse trabalho fantástico aí. Um abraço aí, Palmas. Um abraço. Muito legal, ó. A Delice do Sebrae já mandou aqui que vai dar um jeito de trazer você correndo para cá assim que puder. Assim tá que bom. A vida voltar ao normal, né? É isso. Muito bom. Vai voltar. Beijo vai grande. Voltar. Tamo junto. Obrigado, Regina. Obrigadão, Paulo Bento, do Instituto Performance, participando com a gente nesta quarta-feira, deixando aqui tanta luz, tantas palavras boas. Muito obrigada. Deus te retribua em dobro. Eu que agradeço. Obrigado por tudo. Tchau, tchau. Gente, eu sigo aqui dando os meus recadinhos de final de live, lembrando que quem precisar de ajuda, não tanto assim nessa questão motivacional, mas que quiser ali uma consultoria de comunicação visual, consultoria em finanças, dá uma ligadinha para o Sebrae e entra em contato com o nosso time de especialistas para conseguir agendar isso de graça. Nosso horário de atendimento, nesses canais que eu vou divulgar agora, é sempre em horário comercial, não esquece. De segunda a sexta, das 8 às 18. E olha só, anota aí o nosso WhatsApp, 9971-2198 e o nosso telefone 0800 570 0800. Lembrando também que o nosso time de especialistas te ajuda com questões legais, acesso a crédito, negociação de dívidas e muito mais. Outra mensagem importante, compre do pequeno, uma campanha que o Sebrae abraça com muito carinho para ajudar você, dono de um pequeno negócio, um empreendedor, um autônomo, a divulgar seus produtos, a divulgar o seu negócio no nosso canal Compre do Pequeno. Entra lá, www.sebrae.com.br/Tocantins, vai lá no íconezinho que fala lá Compre do Pequeno, clica, entra lá, cadastra sua empresa, cadastra seu produto. Para você que é consumidor, compre de quem está perto, compre no seu bairro, compre do pequeno negócio, valorize os pequenos. Mais notícias atualizadíssimas nos nossos canais de atendimento, no YouTube, também no Twitter, Facebook, Instagram. E lembrando que na agência Sebrae de Notícias você também encontra notícias super atuais. Convite especial para a nossa live de amanhã, que será quem vai estar aqui mediando é o presidente do Sebrae Tocantins, Rogério Ramos. Ele vai ter dois convidados muito especiais. O presidente da Fieto, Roberto Pires, e o presidente da FEComércio, Itelvino Pisoni. O tema, desafios e soluções para os empresários tocantinenses. Desafios são muitos, soluções também são muitas, quando muitas cabeças pensam juntas e trabalham juntas. E é esse o propósito. Então, eu conto com você aqui amanhã, às 6 da tarde, é isso? Só fiquei com dúvida agora no horário. Como eu não tenho aqui anotado, eu peço que você também acompanhe os nossos posts nas redes sociais. Confirme lá o horário, mas essa live é imperdível. Até amanhã, então, pessoal. Tchau, tchau.